Os dois são de Nagasaki, né? Pai e mãe. E meu pai já era um adolescente, ele resolveu que ele deveria ir para outro país. E aí ele decidiu, pela família, que eles deveriam ir para o Brasil. Então eles pegaram um navio chamado América Maru. Maru em japonês quer dizer navio, o navio em direção à América. Minha vida toda sempre foi dentro desse ambiente, de restaurante. Assim, quando meu pai tinha um restaurante grande, eu lembro que me colocava em cima de um balcão assim, de uma bancada, e eu ficava só olhando aquela cena assim da panela abrindo, fumaça saindo, panela maior do que eu, enfim. Todo aquele movimento de cozinha, eu ficava ali só olhando, né, o trabalho da equipe. Daí que eu comecei a trabalhar aqui. Em 2004 a gente entrou para a Associação do Prato da Boa Lembrança, que aí eu conheci um monte de chefes de cozinha pelo Brasil inteiro, que foi muito bacana, que eu digo que foi minha segunda faculdade. A minha primeira faculdade foi aqui dentro do restaurante, comecei a trabalhar aqui e não parei mais. E a minha segunda faculdade, vou dizer assim, que foi durante esse período dentro da Boa Lembrança. Fiz grandes amigos, rodou o Brasil todo, então pude ver a complexidade que a gente tem pelo Brasil todo, né? De tempero, de produtos, enfim, técnicas diferentes, né? Técnica de cozinha internacional, mas muita técnica de cozinha brasileira. Então, isso daí me impulsionou muito a misturar a comida tradicional japonesa com ingredientes brasileiros, né? Sem ser desrespeitoso com a cozinha japonesa. Eu não podia desrespeitar a cozinha japonesa, mas eu poderia inserir alguns produtos em que você coloca um toque brasileiro dentro, você mistura, aí você pega um aioli, né, que eu aprendi a fazer há muitos anos atrás com o Celso Freire, lá de Curitiba. Né, e aí eu peguei o aioli e disse, pô, vou fazer um aioli com missô, e depois veio o tucupi negro, né, que Paulo Martins falava que o tucupi seria o shoyu do futuro, enfim. São coisas que vieram aparecendo assim, né, de você fazer uma conserva do jambu, como uma técnica japonesa, de você acrescentar o coentro dentro de algumas misturas de marinados, que é uma coisa nossa aqui. Aí depois, há 7, 8 anos atrás, apareceu aqui o seu Zé Carlos e Zé Renato, né? O seu Zé Carlos é o pai do Zé Renato, era muito amigo do meu pai já, e quando eles vieram operar aqui em Recife, a gente soube que tinha um exportador de atum em Recife. A gente foi lá no Porto do Recife. Eu lembro ainda hoje, eu fui chegando, vi o barco, que é um barco que eles mesmos construíram, né? Um barco de fibra assim, grandão. Aí o primeiro peixe que sai era um agulhão. Quando o agulhão passou, descarregando assim, eu e meu irmão, a gente ficou paralisado assim, fez, caramba, que agulhão, que qualidade de peixe. Aí daqui a pouco veio e içou os atuns. Aí eu disse, vou querer um atum desse aí. E aí eu perguntei lá, na época era o pai de Zé Renato, e aí fui apresentado a Zé Renato nesse dia. Aí disse, ó, como é que é esse atum e tal? Aí ele disse, ó, tem a classificação do atum. Eu disse, caramba, nunca vi isso, só no Japão que classifica atum. Para a gente falar da qualidade do atum, primeiro é importante a gente entender que o atum existe classificação. O valor da número 1 sempre é alto. E no Brasil, para mim é muito assim, muito nítido quando as pessoas passaram a usar o atum número 1. Isso tudo na realidade começou com o Saburó, porque todo mundo sabe que ele sempre vai em busca do que tem de melhor. Tanto é que esse atum número 1, pra gente não era o atum exportação, era o atum de Saburó, porque todo mundo ligava querendo o atum de Saburó. Não mudou 1 centavo no preço do cardápio. A gente bancava para o nosso cliente pernambucano ter a oportunidade de provar um atum com a mesma qualidade que ele come aqui em Nova York e Tóquio. Os clientes meio que disseram, mas isso é atum? É atum. Nunca vi nessa tonalidade, nessa cor, nessa textura, nesse sabor. Aí, uma vez aqui, fui serrar
o atum, a parte do pedúnculo caudal, que é aquela parte final ali que todo mundo joga fora, porque tem uma quantidade de nervo, tecido conectivo todo se amarra ali no final, tal. Quando eu serrei, eu botei em pé assim. Aí eu olhei para aquilo dali, eu disse, deixa eu tirar esse couro aqui para eu ver como é que é. Eu tava com o tempo sobrando assim, aí comecei a tirar o couro bem direitinho. Quando tirei o couro, que eu vi a amarração que tinha de tecido conectivo ali, de nervo subindo assim e tal, eu disse, caramba, isso aqui parece uma canela de um cordeiro, de um negócio assim, tal. A tonalidade tem músculo mais escuro, tal. Aí eu comecei a tirar, limpei o osso, tal. Eu disse, isso aqui é um estinco. Aí a gente passou 1 ano aprendendo a fazer esse estinco de atum, porque o peixe reage completamente diferente, né? Quando vai cozinhar, quando vai no sous vide. E ainda tem o osso do peixe. Então o osso do peixe, ele tem um tempo para poder pasteurizar lá dentro, que é complicado. Eu inseri esse prato no cardápio. Antigamente eu não tinha como inserir porque só sai 1 unidade por atum. E a gente conseguiu padronizar. Então a gente hoje em dia passa por uma salmoura, passa por um cozimento no sous vide, passa por um teriyaki, né, que esse teriyaki a gente faz aqui na casa, né, e a gente serve ele com um arroz agridoce. E aí vem o estinco em cima, aí tem aquela coisa de servir com o osso, o serviço na mesa da gente tirar a carne do atum, tirar o osso, colocar num prato, né, montar ali, colocar o caldo por cima, que é o molho. Então, existe uma coisa por trás disso daí, é o ritual.